Boa noite. Ele diz que o que move a literatura é a indignação, o sonho, a fantasia, o delírio e também, evidentemente, um certo desejo de vingança. Na série que comemora os 30 anos do Roda Viva, entrevistamos esta noite o escritor paulista Inácio de Loyola Brandão. O programa de hoje, dedicado à literatura, faz primeiro uma passagem pelos arquivos da TV Cultura. Vamos relembrar alguns personagens do mundo literário que gravaram aqui suas ideias sobre a arte das letras e sobre esse fascinante e quase sempre duro ofício de escritor. Eu comecei muito jovem. Eu estava na faculdade de Direito, publiquei meu primeiro livro lá. Livro esse que eu cortei das minhas obras, porque eu era muito imatura, aquelas coisas. Então, esta paixão, que é tão antiga, é a vocação. A vocação, que é o chamado, vocare, do latim, que eu acho lindo, é o chamado, é o chamado. Quando eu era garoto, sabe, eu tinha 9, 8 anos, quando eu comecei a me entender por gente, né, a partir dos 7, 8 anos, eu descobri que eu tinha uma vocação irresistível, incontrolável, extraordinária, arrasadora para mentira. Eu mentia descaradamente, sabe? Depois eu comecei a orientar essas mentiras, sabe? Eu ia assistir um filme, por exemplo, ou eu lia um livro de aventuras, assim, de garoto, e começava a contar para os meus companheiros e inventava episódios que não tinha, sabe? Mudava o enredo todo, enfiava personagem. Daí eu pensei que eu podia eu próprio começar a escrever as minhas próprias histórias. Foi assim que eu comecei. Yo creo que a mi padre, con quien tuve muy mala relación, como cuento en el libro, le debo dos cosas. Tengo que agradecerle dos cosas. Primero, el odio al autoritarismo, ¿no? Mi padre fue una persona tan autoritaria, a la que yo tuve tanto miedo, ¿no?, de niño, que creo hizo nacer en mí esa especie de resistencia visceral que yo tengo contra toda forma de dictadura, de autoritarismo. Y por otra parte, creo que le debo el ser escritor, porque él me combatió mucho la vocación literaria. Él pensaba que la vocación literaria pues hacía de un hombre un fracasado, en fin. O sea que, mire, curiosamente a mi padre, con quien me llevé tan mal, pues le debo dos cosas de las que yo estoy orgulloso: mi vocación literaria y mi amor a la libertad. Uma ocasião até eu pensei em ser escritora. Eu e uma amiga minha começamos um caderninho, e era um caderninho azul, que a gente começou a escrever um plágio, evidentemente, de uma obra qualquer que a gente estava lendo. E aquilo não prosperou e também não levava muito a sério, não. E só no momento em que se fundou a revista Recreio, que foi uma revista que foi um marco na literatura infantil brasileira, foi que eu fui convidada pela Sônia Robato, que era a diretora da revista, para fazer a orientação pedagógica. E aí, daí foi um passo para começar a escrever histórias infantis, porque a Sônia Robato, que escrevia todas as histórias, cansou-se de escrever e me convidou então para escrever, eu comecei. En el momento en que uno descubre la escritura hay un placer extraordinario. Yo recuerdo cuando tenía 18 años y escribí el primer cuento que juzgué que era válido, que era publicable, tuve una sensación de alegría tan grande que lo único que pude hacer fue agarrar a puñetazos las lámparas. Yo creo que siempre hay un gran placer. Un escritor no pierde el placer, y si lo pierde, pues que se retire y haga otra cosa. Hay muchas cosas que hacer en el mundo, ¿no? Pero el placer que tengo a mi edad, Eric, es el de poder escribir finalmente los libros que quería escribir cuando tenía 20 años y no sabía cómo. O que leva a gente a escrever o primeiro livro? Não sei. Na verdade, eu tinha aquilo tudo. Eu nasci na Terra da Seca, a seca de 1915, eu tinha 3 anos de idade quando ela ocorreu. E isso a tradição oral era muito forte. O que eu tinha lido de literatura não era, de literatura estrangeira não era, como é, de literatura sobre seca não era satisfatório para mim, e eu quis dar uma espécie de testemunho. E com essa petulância da juventude, eu me meti a escrever o romance. A coisa mais prazerosa que tem para quem escreve, para qualquer criador de qualquer natureza, quem compõe, quem pinta, a coisa mais prazerosa que tem é exercer isso, né? Eu acredito em inspiração. Creo que el escritor no debe ser otra cosa que escritor. Yo dejé la Facultad de Derecho porque
me costaba un esfuerzo grande para estudiar eso y pensé que nunca me iba a servir en la vida porque lo que yo quería era escribir. Para que mis padres no pensaran que yo lo que quería era el ocio, fui a la de Filosofía y Letras. En esa facultad me sentí más lejos de la literatura que en la de Derecho, entonces dejé las dos. Y entonces, por suerte, vino Borges y Silvina, me dijeron que había hecho bien. Eu vou lhe dizer uma coisa que pode parecer um pouco insólita neste contexto, mas a verdade é que a mim cada vez me interessa menos falar de literatura. Cada vez me interessa e gostaria que compreendessem bem exatamente o que é que eu quero dizer com esta afirmação um pouco temerária. É que cada vez me interessa menos falar de literatura, porque cada vez é mais urgente falar de outras coisas. O escritor não tem que falar só de literatura, acho eu, do meu ponto de vista. Eu vivo num mundo que tem problemas de toda a ordem. E embora ele não tenha condições nem para resolver esses problemas, isso nem pensar, e muitas vezes nem sequer para opinar com conhecimento suficiente de causa sobre essas mesmas questões, mas pelo menos tem o direito, como cidadão, de tentar compreendê-las e tentar fazê-las compreender aos outros. Assim como José Saramago, um escritor que vê com pessimismo os destinos do homem, Inácio de Loyola Brandão também é tido como um pessimista, mais curiosamente, um pessimista que tem esperança. Paulista de Araraquara, 62 anos, já está perto dos 35 de carreira literária e tem 2 dezenas, aproximadamente, de livros publicados. Entre eles, Dentes ao Sol, O Anjo do Adeus, O Verde Violentou o Muro, O Ganhador e entre tantos outros. A visão do Brasil na ficção de Loyola é, em geral, de um país ameaçado pela devastação política, econômica e ecológica. Mas o lado otimista dele faz com que ele acredite, creio eu, que a natureza se reconstrói e pode acabar salvando o homem. E salvando, quem sabe, os brasileiros. Loyola Brandão faz parte da geração 70, como ficou conhecido o grupo de escritores que vieram dos meios de comunicação. Ele começou no jornalismo e foi no contato direto com a realidade que passou a produzir uma literatura de documento, marcada principalmente pelo desejo de revelar o país na época oculto pela censura. Para entrevistar Inácio Loyola Brandão, estão aqui o escritor e colaborador da Folha de São Paulo, Marcelo Rubens Paiva, o cineasta e escritor João Batista de Andrade, o escritor e colunista do jornal Estado de São Paulo, Mário Prata, o jornalista, diretor e apresentador do programa Literatura da TV Senac e roteirista do programa 30 Anos Incríveis, Ricardo Soares, o jornalista Hélio Alcântara, repórter da TV Cultura, que vai aqui apresentar também as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, e o escritor e professor de literatura da Universidade Federal de São Carlos, Dionísio da Silva. Você sabe, o Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E para participar do programa, você pode fazer perguntas pelo telefone, usando aí a nova tecnologia à nossa disposição, 011-252-6525, ou pelo fax 011-3874-3454, e ainda pelo endereço eletrônico do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Loyola, boa noite. Boa noite. Eu ia começar com uma pergunta bacana aqui, que eu tinha planejado, mas vendo essas perguntas, essas respostas dos escritores e, ao mesmo tempo, o caminho que eles dizem é o seguinte: por que eles começaram a escrever? Eu lhe perguntaria, por que você escreve se você me deixou aqui uma série de documentos, eu vou mostrar um deles, tem aqui um demonstrativo do dia 10 de julho de 1999, do valor de direitos autorais, vamos ver se a câmera pode mostrar aqui, de um livro seu, R$ 2,40. Quer dizer, essa pergunta pressupõe que não é exatamente por causa do dinheiro que você escreve. Bom, você tem outros demonstrativos aí. Isso. Um de 80 centavos. Vamos mostrar aqui. E um de menos R$1,08, porque eles estavam cobrando um adiantamento sobre esse livro. Ainda bem que não adiantaram muito. Ainda bem que não adiantaram muito. Bom, você quer saber por que eu escrevo? Eu escrevo porque eu sou louco, porque eu sou megalomaníaco, eu escrevo porque é uma terapia, me resolve os problemas, me ajuda a olhar para a vida, me diverte, me dá muito prazer. Eu acho muito estranho quando as pessoas dizem a agonia diante da folha branca, a angústia do ato de escrever. Eu tenho prazer, me diverte. E eu também quero divertir as pessoas.
Agora, eu escrevo porque é exercer o poder. É um poder absoluto, é um poder divino. Escrevendo, você é Deus. Porque você cria as pessoas, você cria os países, você monta uma cidade rapidamente, muito menos do que em 7 dias você pode criar um mundo inteiro seu. Você faz as pessoas amarem, se odiarem, você mata as pessoas, você faz as pessoas se ressuscitarem, se você quiser. Mas, essencialmente, você, com a literatura, emociona, você diverte, você faz chorar, enfim, você provoca os sentimentos. E isso é poder. No caso do livro Veia Bailarina, que é o último livro publicado seu, que é apresentado como um relato pessoal, e que trata da experiência tua, do aneurisma que você teve, essa vivência toda dos médicos, que departamento, digamos, desses aí você encaixaria esse livro? Por que você escreveu esse livro? Eu escrevi porque, de repente, eu me vi vivo, entende? Eu que podia ter partido, eu tinha todas as condições para já estar do lado de lá, e aí esse livro teria sido psicografado, certamente, mas acho que foi o prazer de me sentir vivo. E aí olhar para as coisas e tentar viver de uma outra forma, diferente daquela forma que eu vivia. Sabe, eu estava mergulhado no mundo, na confusão, na ansiedade, na preocupação, e principalmente eu dramatizava muito tudo. Qualquer probleminha era um grande problema, qualquer coisinha era uma grande preocupação, qualquer coisa era uma insônia. E de repente, depois que você passa ali no limite, chega ali perto do limite e volta, muda tudo. Mas, Inácio, você está num referencial aí de autores proibidos ao longo dos anos 70, né? Achei muito oportuno. A TV Cultura pegou o seu nome como um referente daqueles escritores também que foram proibidos, entre os quais o Rubem Fonseca, o José Lozeiro, o Renato Tapajós e outros. Tem 508 proibidos naquele período. Aquela literatura que você sempre fez, vem fazendo de denúncia social, revelava um Brasil sombrio, não é? Difícil, complicado. Você avaliando um pouco o seu primeiro livro e o seu livro mais recente, que eu nunca gosto de dizer o último livro, porque eu espero que você escreva muitos outros, né? O último publicado. O último publicado, que é o Veia Bailarina, não é? O que mudou no Brasil? Está melhor de viver hoje? Está melhor para o escritor, apesar daqueles direitos autorais que o Paulo mostrou ali? Está melhor de viver hoje no Brasil? Melhorou para o povo, para nós? Ou não verás país nenhum? Apesar do Marcon ter dito que eu tenho um ar pessimista. Uma coisa, precisa saber o que é melhor para o escritor também, entendeu? Porque o cidadão é o escritor. Quer dizer, o país melhorou em que sentido? Para o escritor ou para o cidadão? Para o escritor continua igual. Igual no sentido de que escrevíamos antes, escrevemos durante a ditadura, enfrentamos a censura e continuamos a escrever agora. Eu acho que se antes tinha uma censura política, moral, hoje tem uma espécie de censura econômica. Quer dizer, com o preço do livro e com as dificuldades econômicas de se adquirir esse livro, você tem menos leitores. Não precisa nem censura. Não precisa nem censura. Não precisa nem censura. Sendo que essa censura se exerce ainda sobre autores novos que não são publicados porque os editores não acreditam que eles possam vender livros. Então, os editores acreditam em um determinado círculo de autores que podem ter um retorno. Então, tem uma certa censura. Mas eu não sei se o país melhorou. O país melhorou no sentido de que a gente tem mais liberdade, de que a imprensa pode falar as coisas, pode denunciar as coisas. Mas será que economicamente melhorou? Será que a miséria não continua aí? Será que esse país que se reflete de uma forma tão agoniante não continua a ser o assunto dos escritores brasileiros? E aí o João Batista falou, bem, melhorou para o escritor, melhorou para o povo? Eu não sei se melhorou. Não melhorou para ninguém. Você tem outras condições de vida, mas essas condições de vida são muito difíceis. Mas melhorou para o escritor. Não tem um escritor na presidência da República, tem outros nos ministérios. Tem um ex-presidente da República. Tem um ex-presidente da República. Pois é, mas são as grandes decepções que a gente passa na vida, lamentavelmente. Mas eu acredito que mude. O Enfield dizia que
o governo não resolvia os problemas, então facilitava para quem queria falar do governo. Quer dizer, quanto menos eu resolvesse, mais assunto dava para os chargistas e tal. E isso não é verdade para o escritor, não? Agora, é uma pena que os governos façam isso para ter assunto para os jornalistas, para os chargistas e para os escritores. Era melhor que o assunto fosse a vida melhor para o povo. Parece um pouco de discurso político isso, mas não é. Desde 70, a gente vem falando essas coisas. Então, eu estou cansado de falar as mesmas coisas, no fundo. Então, mudaram algumas condições, mas a gente continua a falar sobre educação, sobre saúde, sobre os problemas básicos, e dizendo sempre, tudo igual. Loyola, antes que o Roda Viva volte ao seu Roda Viva do ACM, semana passada, eu queria voltar ao escritor. Queria te perguntar o seguinte, na feitura de um livro, especificamente de um livro, qualquer que seja ele, aonde é que você tem o grande prazer? A, quando você tem a ideia, vou fazer um livro. B, quando você começa. C, quando você termina. D, quando você vê o livro pronto. E E, quando você vê o livro, é um sucesso, é um best-seller. Ele já esqueceu Qual é o local... Não, ele pegou. Que momento que é o grande prazer para você como criador? Não como político, nem como o cara que quer ganhar o dinheiro dele. Como escritor, qual é o momento de tesão máximo? Tá. De A a Z. De A a Z. Agora, é evidente que no momento em que me vem uma situação, eu nem chamo de ideia, eu acho ideia uma coisa muito importante para chamar de ideia. Mas no momento que vem uma situação para um livro, e eu sinto que dá para ir por ali, esse momento é de uma coisa... Agora, você carrega essas ideias, essas situações nas costas muito tempo, ou porque você trabalha com anotações, com cadernos, com cadernetas? Trabalho com cadernetinha, tá aqui. Começa aí? Começa aqui. E pode ficar anos aí dentro? Pode ficar anos aqui dentro. Você tem na sua mão um cadernão, porque daqui vai para um outro caderno. Eu já respondo a você. Mas, por exemplo, aqui, esse aqui é o caderninho, eu vim da Bahia agora, Salvador, passei uma temporada. Pedi a você para reescrever a tua crônica, porque adorei Salvador. Mas está aqui uma coisa que me ocorreu, que eu passei e tinha um menino olhando para o alto e falando para a mãe, mãe, está caindo um pedacinho do céu. E eu já estou pensando num momento em que começam a cair pedaços do céu. Eu não sei o que vai acontecer com isso. Sim. Pode não acontecer nada. Mas, enfim, esse momento que eu descubro que há uma situação para escrever é um momento de prazer. É o melhor. É o mais sublime. É talvez o melhor. É o melhor porque é muito difícil que uma situação te pegue e você descubra. Muitas, você vai atrás de muitas, você escreve também, mas nem todas são satisfatórias. Mas chega um momento que você fala, essa é. Aí eu sento. Sento e não sei como fazer. O título vem quando? Putz, o título vem depois, muito depois, e sempre por acaso. A parte do título é complicadíssima para mim e eu tenho sorte com o título. Depois até eu posso falar sobre título. Você tem alguma coisa segunda-feira, não? Coisa contra segunda-feira? Você tem um livro que chama Cabeças de Segunda-feira, né? Cabeças de Segunda-feira. E o que você vai lançar em setembro chama O Homem que Odiava Segunda-feira. Isso numa segunda-feira, 11 horas da noite, eu fico preocupado. Não, mas a segunda-feira está quase acabando. Já é para o meu personagem, o Homem que Odiava a Segunda-feira, que é uma história da humanidade, né? A humanidade odeia a segunda-feira. Esse personagem, já no domingo, ele começa a sentir inquieto, ele começa a sentir nervoso, ele começa a sentir alergias, ele incha e tal. E aí se desenrola a situação. Eu comecei a fazer esse conto, que é um conto enorme, que dá título ao livro, num dia que eu comecei a ver o Fantástico e a música começou a me dar nos nervos. Aquilo indicava que o domingo estava acabando. Sim. E depois eu mudei de canal e era o Silvio Santos gritando, quem quer dinheiro? E joga, e quem quer dinheiro? E aquilo também me fez mal. A segunda-feira estava aproximando e a segunda-feira é sempre aquele dia que vem com todos os problemas. Na cultura tem o hino nacional também, que aquilo arrepia. Né? Na hora da cultura mudar aquele hino nacional. Mas aí, só, Paulo, quando chega, o final, para mim, é o pior momento, na verdade. É um momento bom porque está acabando, mas é um momento ruim porque está acabando.
Dá para entender? É uma Não coisa dá pra mexer paradoxal. mais. Mas é terrível, porque quando acaba, vem um vazio. Porque durante 1 ano, ou 2, ou 3, não sei, depende do tempo que demorei, eu fiquei mergulhado naquilo, e aquilo, literatura é fuga para mim, escape. Quando eu estou escrevendo um livro, eu estou fora de tudo. Eu vou lá para o meu trabalho e pensando no livro, então tem sempre uma coisa, quando acaba o livro, não tem mais onde me agarrar. Quando o livro é publicado, eu dou aquela primeira lambida, né, que chama lamber a cria, e aí vem o suspense, o que vai acontecer com esse livro. Já pensou em reescrever uma segunda edição, tirar algumas coisas? Eu acabei de reescrever O Beijo Não Vem da Boca e tirei 70 páginas do livro. Foi o único. Eu nunca mais releio os livros. Por que depois que eles são especificamente esse você... Porque esse livro aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando eu lancei O Beijo em 86, desculpa, eu não estava satisfeito. Aí o editor ficou, me entrega, me dá, quer dizer, está pronto, está pronto, está pronto. Quando você é um autor iniciante, você fica pressionando o editor. Quer o livro, quer o livro, quer o livro, e ele não quer, eu não quero, eu não quero. Quando você já adquiriu uma certa estatura, é o editor que quer o livro, quer o livro, quer o livro, e aí você acaba entregando. Quando ele foi publicado, eu me arrependi. Agora, ele não estava pronto. Teria a ver com o fato que esse dos teus livros foi o que recebeu crítica mais negativa, Loyola? Você não dá a menor importância para a crítica negativa? Na hora eu fico bravo. Mas teve a ver no caso do Beijo Não Vem da Boca? Não, não teve a ver. Teve a ver com a minha insatisfação. Teve críticas negativas, uma coisa muito curiosa que você levantou. Os críticos homens odiaram o livro. As críticas mulheres adoraram o livro. O que você acha? Eu não sei. Vai ver que é porque o beijo não vem da boca. Porque o personagem do livro é um babaca. O personagem masculino é um babaca. De repente, os críticos se viram refletidos. De repente, acharam que era um retrato dele. Agora, você acha... Desculpa, só porque ele levantou a bola no negócio de crítica, e eu me lembro de uma vez do Loyola ter... Eu não vou citar o nome do crítico, acho que eu não quero nem lembrar, porque nem ele deve considerar crítico, mas você uma vez ficou muito nervoso, eu lembro de uma reação... Eu nem sei se está mais nativa, Marcelo, chama Luciano alguma coisa, Luciano Trigo, e o Loyola uma vez deu uma resposta... Não, ficou meu amigo, Luciano, então, mas, me levou, fez várias coisas comigo. Em que medida uma crítica que às vezes você considera desrespeitosa merece revide, Loyola? Ou em outras palavras, você acha que tem crítica literária no Brasil hoje? Não, revide nenhum. Não revide nenhum porque o livro está pronto. Nenhuma crítica muda um livro pronto. Então é uma impotência da crítica. Esse é um problema da crítica. A impotência dela diante de uma obra que está pronta, ela não pode fazer mais nada, a não ser falar mal. Mas você acha que ela tira leitor, a crítica? Ou dá leitor? Ou ela existe? Não dá nem tira. Hein? Ou se ela existe. Eu queria saber se o Loyola acha que se existe crítica literária. Não, é quando fala em crítica, você está falando se crítica tirasse leitor, ninguém lia o Paulo Coelho. Como uma coisa meio acadêmica, mas o problema é que, por exemplo... eu já ouvi muita gente falando assim, nossa, a crítica está falando muito bem do seu livro, tal, ou do seu, de qualquer um de nós, e não saiu nenhuma crítica, são reportagens, são entrevistas, e o público acha que isso é a crítica está falando muito bem, e de repente não saiu nenhuma crítica. O que eu queria saber, não essa mídia que você tem, sim, que todo autor... que a gente fabrica. Sim, mas tem. Eu estou falando de crítica mesmo, aquele cara que só faz a crítica, nem vai no jornal, ele manda lá tal. Você acha que essa crítica vende livro ou deixa de vender? Eu acabei de falar, se tirasse leitor do livro, o Paulo Coelho não teria nenhum. Nenhum leitor. Você acha que o escritor... Não tira nem põe. O escritor é um bom crítico, como o Ivan, lá, o Ivan Ângelo na Veja? Acho que você também chegou a fazer alguma... Diogo Mainardi. Eu cheguei a fazer crítica, mas eu dizia assim, eu não faço crítica de livros brasileiros. Aí por uma questão de ética. Porque se eu não gostasse de um livro, eu ia achar muito chato ter que dar um pau num colega. Mas você prefere ler uma crítica de um escritor ou ler uma crítica Eu prefiro ler uma crítica de um escritor. Porque ele conhece o mecanismo, ele sabe como o livro é feito, ele tem melhor ideia, ele tem mais conhecimento. Agora, tem críticos bons, tem críticos formados. Fala um. Um bom. Até o fim do programa, eu acho. Loyola. Obrigado. Mas deixa eu só falar uma coisa que você falou. Como é que eu posso acreditar numa crítica? A Veia Bailarina. Saiu o livro, uma crítica chamada Patrícia, não sei o quê, fez uma crítica e num determinado momento disse, porque este romance, eu parei de ler. Porque ela é uma licencianda da USP.
E certamente, se o Antônio Cândido lesse a crítica dessa moça, que se formou na USP e que não sabe o que é um depoimento e um romance, ela não conhece o gênero literário. Aí eu parei de ler. Uma outra coisa, você falou do Beijo. O Beijo teve uma crítica na Veja de uma moça chamada Fátima qualquer coisa. Foi a única resenha que esta moça fez na Veja. Nunca mais criticou livro nenhum. Então, Loyola, o pessoal está mandando aqui as perguntas para você. A Joana Pereira de Campinas pergunta se Araraquara ainda é a sua fonte inspiradora, das coisas que você escreve. O Elias Stein, da Vila Santana, também de Araraquara, ele pergunta o seguinte, mais ou menos, como é que a cidade de Araraquara, que tem grande tradição cultural, ela tem apresentado administrações municipais tão atrasadas e medíocres? Bom, eu respondo a primeira. Araraquara é tema do meu livro Dentes ao Sol. Araraquara aparece esporadicamente em um outro livro com um referencial, porque o personagem passou por lá ou foi por lá. Araraquara aparece com muita frequência nas minhas crônicas no estado de São Paulo aos domingos. Através de memórias, através de lembranças, através de fixações, através de alucinações. Então, é a minha raiz. Eu estou ligado a Araraquara. Eu lá nasci, eu lá continuo com todos os meus parentes. Agora, quantas administrações tem que perguntar ao povo araraquarense, não a mim que não moro mais lá. Eu saí há 42 anos da cidade. Então não sou eu que vou responder sobre as administrações. Quanto à ferroviária de Araraquara, que você vestia a camisa? A ferroviária continua, já está na 3ª divisão, mas vem tentando subir. Eu ainda torço para a ferroviária, claro. Já fiz viagens de 14, 15 horas de trem para ir assistir jogo da Ferroviária em Presidente Prudente. Ela quase classificou agora pela segunda. Eu soube que ela ganhou do Jabuticabal por 3-2 no último domingo. Ela teve ali, ó. Você ainda sofre vendo jogo de futebol? Eu sofro vendo jogo de futebol. Ferroviária, então, nem se fala, Eu né? sofro vendo jogo de futebol e eu sofro mais nos jogos pequenos. Brasil e Argentina, não? Hã? Brasil e Argentina? Sim. Esse eu nem vi. Aliás, eu estava no avião ontem. Foi muito engraçado que o avião... E o avião era 6 da tarde, o desgraçado. A gente pegou e aí, de repente, o comandante falou, olha, uma notícia desagradável, a Argentina fez 1-0. A coisa melhorou, o Brasil fez 1-1. Olha, o Brasil, aos 3 minutos, fez 2-1. Ele ia avisando, de... Ele ia avisando, porque todo mundo tinha pedido, né? Para as aeromoças, para as comissárias. Aeromoça é uma coisa antiga para burro. Tem minha idade. Inclusive ela. Não, eram bonitinhas da TAM. Aí, num determinado momento, o comandante pegou e falou, atenção, atenção, um pênalti. Aí todo mundo, a favor da Argentina. Eu já dou o resultado. E de repente ele começou a berrar no alto-falante, chutou fora, Dida pegou. Ele ficou desvairado. E a Márcia, minha mulher, falou assim, tomara que ele dirija esse avião, porque ele está louco. E aí o avião inteiro rindo. Mas eu... Você, se fosse piloto, faria a mesma coisa? Eu jogava o avião para baixo. Em cima dos argentinos, do time argentino, claro. Inácio, mas voltando à literatura e futebol, então. Um crítico, digamos Eu tenho um livro sobre futebol, que é o Ego. Então, é verdade. Depois falamos dele. Queria te fazer uma pergunta que me ocorreu agora, com uma espécie de menstruação atrasada, veio fora de hora, que eu vou fazer, né? Mas é bom, né? Quando vem, você agradece, né? É a seguinte... Pelo menos não está grave. Pelo menos não está grave. Se um jornalista, um comentarista de futebol, cometesse num programa de futebol, os erros que, por exemplo, essa jornalista cometeu, se ele dissesse assim, olha, no jogo de hoje, entre Corinthians e Palmeiras, o futebol de salão não foi bem jogado pelos dois times. Ele ficaria no próximo programa? Por que então não acontece a mesma coisa com esses supostos críticos que leem tão mal, como foi o caso daquela jornalista que leu tão mal o seu livro, né, que não era romance, é um livro documental e chamou de romance. A pergunta mais específica é a seguinte: existe profissionalismo nesta nossa vida literária? Há profissão? Eu tenho a sensação de que há um certo desprezo por literatura na mídia. Acho que é um pouco isso. Porque a crítica de livros importantes é entregue, às vezes, a pessoas absolutamente inexpressivas e sem a capacidade para criticar determinados livros. Então é uma coisa que está ali, olha, faz qualquer um,
literatura, principalmente a brasileira, não tem muita importância. Essa gente está aí, eles gostam de ver o nome, porque eles acham que o autor brasileiro ele quer ver o nome na lombada, que se faz por vaidade. Então, eu acho que tem um certo desprezo, uma certa desconsideração. Mas eu queria te ajudar numa coisa, né? Tem que separar gregos e goianos aí, né? Você disse que até o final do programa se lembraria de algum crítico quando o Ricardo perguntou. Como eu estou na Anfíbio, né, escritor e professor universitário, eu vejo uma geração de professores universitários batalhando duramente para fazer com que os universitários leiam os autores contemporâneos. E essa geração ainda é minoria nas universidades, certamente. Mas eu tenho medo de ser injusto, né? E uma coisa que eu acho que você não pensa, você percorreu muito o circuito universitário, de ser injusto ao não separar essas coisas. Por exemplo, Wilson Martins é um senhor crítico, foi o único em todo o Brasil que na sua coluna disse: o Chico Buarque copiou o Inácio Tirola Brandão no Estorvo, porque a estrutura do Estorvo é o mesmo de Zero. E ele está ali, quer concordemos, quer não, ele tem competência para isso. Mas tirando o Wilson Martins e o Antônio Cândido, todo mundo... Quando se fala de crítica, as pessoas falam, não, tirando o Wilson Martins e o Antônio Cândido... Mas o Antônio Cândido também não escreve. Então, exatamente. O Wilson Martins também não tem a mesma... Não faz há muitos anos. Mas há muitos outros que fazem nas universidades, não fazem nos jornais. Então, para não cair naquela confusão que o Mário estava apontando, não sei se foi o seu Mário que apontou, que é confundir resenha com crítica, né? Você acha que não existe o Marcelo, né? Não existe uma... Não convém separar, Inácio, aqueles que fazem resenhas na imprensa e aqueles que fazem crítica, porque a crítica migrou da imprensa para a universidade. Mas a crítica não seria para um público universitário e dentro de publicações universitárias, portanto, dentro de uma elite, uma coisa meio fechada? Loyola. É isso que eu me pergunto. Tem uma pergunta de telespectador, depois o Mário Prata. Na verdade, Loyola, tem duas. A Valdete Cáceres de Jandira foi, acho que a primeira que mandou aqui para a gente. Com a sua opinião sobre os livros de autoajuda, ela cita o Laí Ribeiro, mas eu ampliaria, quer dizer, os livros que falam mais ligados também à questão espiritual. E o Eduardo Maretti, aqui não tem de onde ele é, mas ele pergunta o seguinte: no começo do programa você falou um pouco sobre espiritualidade, e você usou expressões que revelam crença no espiritismo. Eu gostaria de que você falasse sobre isso. Deixa eu só falar que eu, de alguma forma, quando falo de crítica e coisa, eu cometo uma injustiça com o Dionísio, que faz resenhas e boas resenhas e críticas no Jornal da Tarde. Bem, porque aí você vê, mesmo o Marcelo também faz, mas são escritores fazendo e fazem um outro tipo de enfoque. Quanto a livros de autoajuda, é uma vertente muito bem sucedida. É a vertente do momento, que todo mundo está precisando de ajuda. Agora, não está ajudando ninguém, porque a situação continua a mesma. Os livros são best-sellers, são vendidos aos milhares. Está ajudando o autor. Ajuda o autor. Esses livros são iguais àqueles livros de como ganhar na Mega Sena, que nunca ninguém ganhou e nem mesmo quem escreveu o livro. Mas é a questão, vamos dizer, da espiritualidade das pessoas, que é uma coisa mais ampla, vamos dizer, não ligado só a livro de autoajuda. Você faz assim, aí melhora a sua vida. Então. A autoajuda ligada à espiritualidade? Não. Sobre a espiritualidade. Eu acho que aí cada um é que vai descobrir o teu caminho dentro da coisa. Cada um é que vai acreditar em alguma coisa e nessa alguma coisa vai se agarrar. A literatura por exemplo, eu tenho as minhas crenças. Eu, por exemplo, tenho um santo que me ajuda sempre e que nunca me falhou. Santo Inácio que é Santo Antônio. Não, Santo Antônio. Se olhar dentro da minha pasta aí, tem uma imagem. Acho que a pergunta é também pelo que você viveu, né? Pelo que agora, muito antes do que eu vivi, eu não me transformei porque eu vivi. Esta minha crença, por exemplo, em Santo Antônio, eu já tenho há muitos anos. Isso é indiferente. Agora, eu não tenho nada de espiritismo, nada. Nada, nenhuma ligação, nada, e nem sequer acredito tanto. Apesar de ter sido casado, minha primeira mulher era espírita. E acreditava firmemente, minha sogra era espírita. São ainda, elas são vivas. Agora, respeito, mas não é o meu caminho. Loyola, você começou como jornalista, depois você teve uma fase jornalista-escritor, que é uma coisa que me lembra muito modelo e atriz e tal. E depois, sempre que eu vejo assim, eu e o Fernando Moraes, a gente brinca muito com isso, jornalista-escritor, somos todos nós quase. E depois você, porque o Dionísio estava falando antes
do escritor profissional. Aí você foi um dos raros e exemplares escritores que passou a viver disso. Você largou o jornalismo e começou a vender livro, muito bem vendido, frequentar todas as listas de todos os seus livros, merecidamente, e passou a levar o escritor às universidades, formar novos leitores, vender seu livro lá. Tal. Eu admirava muito quando você deixou de ser modelo e atriz. E aí de repente, você voltou ao jornalismo. Por quê? Daí ficou só atriz ou só modelo? Só modelo. Você quer que eu explique várias coisas ou você quer que eu diga o porquê? O porquê? Não. É por quê? Porque Fernando Collor apareceu. Porque de 79 a 90 eu vivi de direitos autorais. Sim, vivia bem, pois é. Vivia bem de direitos autorais, vivia bem de palestras, claro. Andava muito por escolas, universidades, essas coisas, e sempre com cachês. Tinha vários projetos culturais, por exemplo, oficinas culturais. Eu lembro que fiz junto com o Dionísio, a gente fez várias oficinas, não somente em São Paulo, mas em outras cidades, que eram coisas bem pagas, porque tinham certos patrocínios. Então tinha uma série de projetos que se engrenavam. Sim. De repente, quando entra o Fernando Collor, tudo isso desapareceu. Quando ele desestruturou a cultura do Brasil. Desapareceu tudo. E quando o meu dinheiro, que eu também ia me alhando, a minha poupança, eu não vivia muito fartamente, como se pensa. Quer dizer, se eu ganhasse por notícia de jornal, eu era milionário. Mas eu não ganho por centímetro de coluna. Agora, mas eu preferi isso do que alugar minha cabeça para patrões naquela época. Quando o Fernando Collor entrou, acabou tudo. Inclusive o dinheiro que eu tinha. Então eu tive que arranjar um emprego. Eu tive que voltar para um emprego. Por sorte, de repente, eu chego, me chamo na revista Vogue para fazer uma matéria, faço a matéria e o André Carter diz, olha, você não quer fechar uma revista porque o meu editor desapareceu. O cara tinha se mandado. E eu falei, mas faz 11 anos que eu não fecho revista. Eu não sei mais fazer isso. Falei, não, tenta. E fechei. Também você nunca perde, né? Nadar de bicicleta e aquela outra. Vou explicar o que é fechar a revista, né? Se trata de fechar as portas. Pois é, fechar a revista, pensa que é fechar a revista. abrir. O Armando Falcão sabia fechar também. Mas aí não está na hora de voltar para ser só eu queria completar com isso. Você pretende ainda não dá para voltar. Mas é uma ambição, é um sonho. É um sonho. Eu ainda estou realizando lentamente, porque agora existe uma outra história, que é a seguinte, são livros especiais, tipo memória. A memória de empresas, ou a memória de pessoas. Por exemplo, eu escrevi a história do Banco Itaú, eu escrevi a história do Bamerindos, eu escrevi a história das indústrias Romy, que, aliás, é uma coisa muito interessante, que é a história do velho Romy, que inventou a Romizeta e essas coisas. Institucionais. Eu estou fazendo na mesma fonte que você fez esses aí. Na mesma fonte que você fez. Então, que são coisas... E pagam bem ou não? Pagam bem. Quanto pagam um livro desse? É menos que a gente merece, mas um pouquinho mais que a gente precisa. É um quarto do que eu gostaria de receber, entende? Mas o Alexandre está assistindo lá, vai baixar o... Mas eu brigo Mas com dá para ele, viver disso? Dá para viver só de livros institucionais? Mas enfim, isso é uma vertente... Não, porque isso é uma coisa que ninguém conhece muito. Isso eu acho que é bom entrar nesse do livro documental. São vários, o Cafu também faz isso. Né? Não, eu acho que tem lugar para todo mundo que está aparecendo. Agora, também é uma coisa assim, eu faço quando o assunto me interessa. É isso que eu pergunto, não é chato fazer isso, Lola? Por exemplo, a história do... Isso é o menor preconceito, mas não é chato com a história do Banco Bamerindos? Mas quando eu aceitei, a Maria Cristina Vieira, por exemplo, que me encomendou, me contou a história do pai. E quando ela me conta a história do pai, era uma história fantástica. Quer dizer, de um homem que faz um banco no Paraná em 29, em plena crise financeira. Quer dizer, o Brasil já era uma economia alternativa e o Paraná era um alternativo dentro do Brasil. E ele fez um banco numa cidade de 1.000 habitantes. Alternativo do Paraná. Alternativo do Paraná. Então aí é a trajetória desse homem que era um imigrante, filho de um imigrante. A história do Romy, quer dizer, aí eu vou atrás das pessoas, porque as pessoas são personagens. Agora, quando não me interessa, eu digo não. Valor, na hora de escrever, nesse modelo aí, modelo e atriz, o escritor é diferente, tendo esse compromisso aí com o jornalismo e tal, o escritor fica diferente?
Nesses livros eu não tenho compromisso com jornalismo, eu tenho compromisso com literatura. Eu tento fazer um livro literário. Entende? Então, inclusive, a intenção dessas pessoas que nos procuram, a minha obra, é fazer quase como se fosse um romance. E aí o fascinante disso é transformar aquilo realmente num romance. Você tem uma equipe que pesquisa para você? Tem uma equipe que pesquisa. Eu não tenho tempo de fazer pesquisa, porque eu trabalho todos os dias. A própria editora tem um esquema. Tem um esquema e me entregam pronto. Para Às você vezes for é um catálogo direcionar... desse tamanho, mas é mais difícil Agora, de são livros que fazer. você assina. Eu a assino. História do Bameirim do segundo Inácio Loyola. Segundo Inácio Loyola. Tem uma editora e distribui o quê para os clientes? Tem uma editora, entrega para o cliente e o cliente vai fazer o que ele quiser. Agora, no caso do livro de São Paulo. Eu sou corintiano, mas escrevi a história de São Paulo. E as pessoas falam, mas você é um infiel. Acontece que eu aceitei a história de São Paulo porque foi o primeiro time que eu vi jogar em Araraquara. Eu era criança. Pode a sorte de Mauro. Hã? Pode a sorte de Mauro. Não, era King. Desculpa, tem um... King, eu sou mais velho do que você. Mas aí não é também a questão seguinte, o patrão paga o empregado. O corintiano escreve a história para o São Paulo. Mas aí eu, por exemplo, não escreveria a história do Palmeiras nunca. Sacarcamano não, então. De jeito nenhum. Do Palmeiras você veio com esse pullover verde aí? Pois é. Isso é Araraquara, né? Não, isso aqui é o verde da esperança. Ô, Loyola. É o verde da floresta que desapareceu. Mas também o São Paulo, o primeiro gol no Morumbi foi marcado pelo Peixinho, que foi comprado da Ferroviária. E aí fechou. Fechou, não tem. Então tudo tem ver. Eu escrevi a história do Teatro Municipal de São Paulo, que é uma coisa lindíssima. Sabe? Já teve a Isadora Duncan, teve Sara Bernard, teve Você não acha que esse tipo de edição é muito feito pelas empresas ou pelas instituições que compram para ficar naquela mesinha do café? Quer dizer, tudo bem, tem uma pessoa escrevendo, assinando, bacana, o texto é direito e tal, mas isso acaba não circulando, ao contrário do que acontece em outros países. É um provável coffee table book. Agora, eu já vi muitos desses livros nas bibliotecas de universidades e de escolas e nas bibliotecas, porque eles estão começando a ter um interesse também na ampliação disso. Então vai para muito cliente, então vai para um investidor que vai jogar aquilo para fora, não interessa, receber algum brinde, mas tem um campo que isso está indo também para bibliotecas. E biografia? Posso te ajudar biografia, um pouco, você já Loyola? pensou? É que eu estou falando, Ricardo. Só para complementar, não, que é o seguinte, que esses livros, eles realmente, a característica básica deles é que eram chatos, eram livros só de produção, quando produziu, não sei o quê. E hoje as editoras, pelo menos, vou até citar o nome, a DBA, ela está chamando escritores mesmo, e a gente consegue até colocar uma certa ficção, além de informar o que a empresa quer informar. Então é um livro que é bilíngue, que vai inclusive para o mundo todo, dependendo da firma. Então o interesse dele é exatamente esse, não ficar aquele livro na mesa do presidente. Mas do banco, isso que eu queria saber, o Prato está falando sobre do Loyola isso. O prazer da feitura deste livro é o mesmo prazer que você tem ao escrever O Beijo Não Vem da Boca, escrever Não Verás País Nenhum. Esse escritor é diferente, é outro. É diferente, aí eu tenho que falar. É diferente pelo seguinte, no Beijo ou nos outros livros eu sou livre. Eu invento o que eu quiser, eu deliro, eu imagino, tal. E aí você tem que Nesse livro não posso, eu tenho uma camisa de força. É modelo aí. Agora, é também um exercício de disciplina. Agora, quem sabe, não é melhor eu fazer esses livros e me libertar do jornalismo diário? Onde o jornalismo é muito mais saia justa, é muito mais... Loyola, o que difere um livro desse de um livro como, por exemplo, os livros do namorado do Mário Prata, o Fernando Moraes? Olha aqui, rapaz. A gente está noivo, não é mais namorado. Que faz Chateau, um livro que ele mesmo escolhe um personagem, pesquisa e tal. Você acha que o Fernando Moraes, ele, quando escreve esse livro, ele é mais presente do que você quando escreve um livro sobre a história Ele é provável mais presente. Primeiro, ele escolheu o assunto e segundo, ele escolheu um assunto morto. Os meus personagens nesses livros encomendados estão vivos. A não ser no caso do Bameirinhos, que já estava morto. Mas eu tenho que ter um certo cuidado. Família... O banco não estava morto, né? Estava morto o fundador. O banco morreu depois. Você teve problema ou não? Você teve problema com algum personagem que se viu retratado no seu livro, que reclamou? Desses ainda não. Eu tive uma coisa muito curiosa quando eu escrevi o livro, a biografia
do Avelino, que fundou o Bamerindos, e aí entreguei para quem tinha me encomendado, que era o filho dele. Ele leu e tudo e disse assim, mas está faltando uma coisa aqui. Eu falei, o que que é? O meu pai teve muitas mulheres por fora. E onde está isso? Eu falei, mas não dava para pôr, porque os que conheciam a história não queriam me contar. Porque eram ainda ex-diretores, eram pessoas ainda ligadas, e o pessoal contava, mas dizia, não pode pôr. Aí quando o filho me autorizou, eu pus. Aí deu um certo mal-estar em algumas das filhas e tal, mas também depois entenderam. Mas, em geral, algumas coisas têm que ser omitidas. O Fausto Tolói, de Campina da Lagoa, do estado do Paraná, ele quer saber qual é a função da literatura e a função do escritor, no seu caso, na literatura contemporânea. A função do escritor é escrever. E a função da literatura é ser lida. E trazer prazer, e trazer emoção. Eu disse isso no começo. A literatura é isso. Tem gente que quer que a literatura coloque arma na mão das pessoas e provoque revolução. Eu já acreditei nisso, não acredito mais. Mas os teus livros não são livros descolados da realidade, no sentido de, quer dizer, não que eles sejam exatamente datados, mas eles são livros que têm a ver ou com o Brasil, ou se você está na Alemanha, com a Alemanha, ou se você está na América do Sul e nos conflitos que a gente vive com isso. Marcon, deixa eu complementar aqui. Teve uma época que ele disse que a literatura brasileira estava descolada da realidade brasileira. Existe uma frase sua assim, o problema é que né, os escritores se descolaram da realidade brasileira e tal. Essa visão sua, você continua com essa visão? Eu tive uma visão que estávamos todos descolados, preocupados com problemas existenciais e de repente ficamos colados demais. Agora, eu cheguei a uma conclusão de que não existe nenhum livro descolado da realidade do autor. Por mais desligado que ele esteja, por mais alienado que ele possa parecer, ele acaba refletindo na sociedade, ele acaba refletindo no meio que ele vive. Não tem como. Inácio, não tem outra forma. Se você pegar de Balzac, a Proust, a Dostoiévski, todos os escritores, eles estão refletindo as próprias realidades. Inácio, mas então agora... Literatura é espelho, desculpa, literatura é espelho, é uma câmera fotográfica. Houve um tempo assim que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco era o referencial de formação de escritores. Dali saíram grandes escritores, né? José de Alencar estudou ali, Álvares de Azevedo, Castro Alves, recentemente a Lígia Fagundes Telles, enfim, grandes escritores se formaram ali. Paulo Maluf. Paulo Maluf é poli, né? Que a poli também tem uma turma de escritores. É a minha escola, né? Ultimamente, os escritores que mais aparecem, eles não são maioria na literatura brasileira, mas os que mais aparecem são egressos do jornalismo, né? Saíram do jornalismo. O jornalismo é uma atividade que você tem que escrever hoje para publicar amanhã. Então, não há muito cuidado com o estilo, nem pode haver, porque tem que ser rápido, a menos que você tenha, por exemplo, no caso das crônicas, como você, o Mário, o Prata, que tem uma semana para preparar aquele texto e tal. Você não acha, Inácio, com sinceridade, que fazendo uma autocrítica, nós todos, o estilo não terá piorado um pouco por força dessa pressa que tem que ter no jornalismo e inconscientemente isso passou também para a ficção? Há um certo descuido com a linguagem, não teria havido isso com... Não sei se você quer dizer no seu caso, né? Eu não vejo isso em você, mas eu vejo isso em vários escritores assim mais novos, que não têm a experiência que você tem e que estão no jornalismo e que o jornalismo acaba afetando para pior a vida literária deles. Prata, primeiro ele pensa que a gente leva uma semana para escrever. Eu não quis interromper. Mal sabe que a gente... Eu chego na quarta-feira e lembro que eu tenho que escrever a crônica, e eu sento e a crônica sai. O Luiz Fernando Veríssimo, um dia perguntaram para ele, qual é a tua inspiração? Ele disse, o prazo. Prazo. Quantas horas para escrever? Mas é uma por semana. Quantas horas para escrever uma crônica dessa? Eu levo 2, entre escrever e reescrever. É mentira, é menos. É menos. Não é por aí também. Também 12. É por aí. Isso. Agora, deixa eu terminar. Deixa eu só dizer uma coisa para o Dionísio. Não te ocorreu, por acaso, que esses escritores que saíram do jornalismo foram para o jornalismo, talvez descontentes com a pressa e com a superficialidade do jornalismo?
O entrevistado é você. Né? Então, você perguntou, eu estou respondendo. Acho que a minha geração foi um pouco isso. Quer dizer, foi para a literatura, eu já me considero escritor antes de ser jornalista. Eu comecei ali aos 10 anos a escrever. Mas, aquela coisa de ter que fazer um texto muito reduzido, de ter que ser superficial, de você não poder colocar emoção, às vezes, dentro das matérias que você faz. Isso acabou conduzindo a gente para o jornalismo. No caso da minha geração, eu acho que foi um pouco daquela coisa da impossibilidade de ir no jornal contar como era esse país, um pouco por causa de censura, a gente começou a se extravasar em jornalismo, em literatura. E aí era o desabafo, ali era onde vinha a indignação, e foi esse momento em que a gente colou numa coisa e a gente queria combater tudo e todos. É quando a gente queria até pôr arma na mão das pessoas. Sendo um verde, você continua, quer dizer, porque você tem o Verde que Violentou o Muro e tem o Manifesto Verde. Manifesto Verde. Que é um livro, se eu não estou enganado, mais para um público mais jovem. É uma espécie de cartilha. De cartilha, né? Assim, que eu escrevi primeiro como uma carta para os meus filhos. Um dia meu filho falou, pai, o que é ecologia? E eu, na hora, dei uma resposta que não satisfez, e aí ele perguntou, mas eu viajei, e aí nessa viagem eu escrevi uma carta para os dois. E essa carta foi se ampliando, até sair o Manifesto Verde, que acaba de sair com uma edição nova, reformada, muito reescrita. Bonita, tem aqui. E reformulada. Loyola, quantos anos eles tinham quando você escreveu essa carta? Tinham 7, um 5, outro, uma coisa assim. Depois eu vim. Loyola, eu queria fazer uma pergunta desde o começo do programa. Desculpe, Marcelo, só se ele completar, ele não respondeu a pergunta que eu senti. Você continua sendo Eu continuo preocupado com o que ocorre. Continua sendo petista, filiado ao PT? Continua filiado ao Partido dos Trabalhadores? Não estou filiado a partido nenhum. Quando eu morei em Berlim, houve um momento lá que a gente formou um grupo que seria o representante em Berlim do Partido dos Trabalhadores. Mas nunca me filiei a partido nenhum e nunca vou me filiar a partido nenhum. Por quê? Porque eu não acredito em partidos, sejam quais forem eles. Eu acredito, a minha forma de manifestar é escrever. E através do que eu escrevo, tentar modificar ou conscientizar as pessoas. Mas eu acho que o partido é para político, ainda que os políticos não sejam dos partidos. Às vezes o político e o partido não têm nada a ver um com a outra. Eu desconfio de partidos. Às vezes um é dono do outro. Hã? Às vezes um é dono do outro. Né? Às vezes um é dono do outro e o partido seria uma espécie, assim, eu teria que seguir as normas, os preceitos, os conceitos e ter a fidelidade partidária, e eu não quero ter fidelidade a nada, a não ser a minha mulher, evidente. E eu queria te perguntar o seguinte, em 1975 você lançou o Zero, primeiro na Itália, né, porque nenhum editor queria editar no Brasil. 74 na Itália. 74 na Itália. 75 no Brasil. Uhum. O livro ganhou um prêmio do governo federal e foi logo depois censurado pelo governo federal. O argumento era que tentava a moral e aos bons costumes. E eu lembro que esse livro, eu sou da geração que leu esse livro na adolescência, ele era xerocado e a gente passava de mão em mão no circuito universitário. Uhum. A minha pergunta é a pergunta que vai soar bastante estúpida, mas o porquê que censuraram o livro? Aonde que se você relê o livro hoje, aonde tem ali elementos para que justificassem esse ato arbitrário? Quando você tem que ver as épocas. De repente você olhar a coisa à distância e com a liberdade, vamos dizer, que se tem hoje, é difícil compreender o porquê. Mas ele, na verdade, foi censurado porque ele falou, foi o primeiro livro naquela época, o primeiro romance brasileiro que falou que existia uma ditadura nesse Brasil, que essa ditadura torturava, que essa ditadura matava, que as pessoas desapareciam, que tinha um esquadrão da morte. Entende? E estava tudo isso muito claro. Ainda que não exista em nenhum momento do Zero se diga, este é o Brasil. Você não precisa dizer nada. Entende? Eu tive até que, quando o livro foi comprado pela Itália primeiro, inclusive eu recebi uma carta dos editores italianos dizendo assim, você tem coragem de publicar o livro aqui? Era muito complicado isso. Quer dizer, ninguém sabia as sanções que iam ter em cima de mim.
E eu não sei se na loucura ou na coragem ou na coisa. Mas não era tão claro assim, era uma coisa mais kafkiana ali, né? Não havia ali o nome Brasil, não havia... Não havia o nome Brasil, mas estava, sabe? Quando você chega no momento em que tem o G, que é o Che Guevara, onde tem Lamarca, onde tem tudo, está tudo lá. Inácio, pegando uma carona na Onde pergunta... tem depoimentos de pessoas torturadas, tem 3 depoimentos de tortura. Porque naquela época a gente trabalhava em jornal e chegavam nas redações muitos depoimentos, eu usei esses depoimentos. Então, essa foi a verdadeira razão, era política. O Dionísio, eu interrompi aí antes do intervalo, ele tem a palavra. Deixa eu contar, já que o Marcelo Interrompeu falou. de novo. Mas ele tem direito. Eu estou aqui no meio. Quando o Zero saiu na Itália, saiu primeiro em italiano, o Telmo Martino publicou uma nota aqui no Brasil, comentando que o livro tinha saído. E aí eu fui todo contente porque fui ver a notícia sobre o meu livro lá. E ele dizia assim, esse é o primeiro livro que ganhou com a tradução. Inácio, queria fazer para você 2 pequenas perguntinhas. Uma é a seguinte, está aí toda uma conversa de CPI do Judiciário, a Justiça posta em questão. Os censurados nos anos 70 não foram à Justiça, não é? O Rubem Fonseca foi, quando o Felizardo Novo foi proibido, e o julgamento saiu 13 anos depois. Saiu uma pequena notinha nos jornais que, em grau de apelação, o Felizardo Novo tinha sido liberado. Você não recorreu à Justiça. Você não acredita na Justiça, não acreditava, achava que não valia a pena. E a segunda pergunta é a seguinte, eu tenho uma grande curiosidade, é muito difícil ficar nessa cadeira aí? Eu não sei, que eu fico me movendo, eu não sei se o espectador não acaba ficando tonto. Não, tem 3 câmeras, pode deixar que acompanha. Não é difícil, difícil é responder pergunta. Eu não fui porque realmente eu não acreditava. A justiça num regime ditatorial, imagina, sabe, não tinha a mínima coisa. Vou deixar, porque alguma coisa vai acontecer, quer dizer, a censura um dia ela cai. Foi muito curioso quando o livro foi proibido, porque eu trabalhava na Editora 3 naquela época, e um dia o Mino Carta me ligou de Brasília e disse, o seu livro está em cima da mesa do Falcão. E quando o livro está aqui, se sabe que ele vai ser proibido. Tinha sido pedido por algumas organizações católicas, aquelas coisas lá. E aí, naquela época, cada editora tinha o seu censor particular. Entende? Era ali um homem. E o nosso era um conde polonês, eu não lembro agora o nome, que era um homem extremamente inteligente e culto, por incrível que pareça. E aí eu fui a ele e disse, olha, meu livro está para ser proibido. Ele falou, como é que você sabe? Ele está na mesa do Falcão. Eu falei, então deve ser mesmo. Espera que eu vou dar uma olhada. Eu vou perguntar na Polícia Federal e amanhã eu te digo. Que tipo de livro é? Aí eu contei e falei, esse livro é perigoso. Tem 2 caminhos, ou é censura moral, ou é uma censura política. Se for uma censura moral, ótimo. Não acontece nada, você fica quieto, coisa... Se for uma censura política, você arranja um advogado, porque aí vai ser complicado. Aí ele foi para lá. No dia seguinte me ligou. Disse, olha, Alan, pode ficar contente, fique feliz, a censura é moral. E eu fiquei muito feliz que a censura era moral. Se fosse político, o que aconteceria? Você teria certamente um processo IPM, em cima de mim, assim. IPM, CPI, não, pior, umas né? coisas. correria o risco de ser preso ou não? Poderia correr o risco de ser preso. O Renato Tapajós. O Renato Tapajós foi preso. Só Agora, porque aí ele me explicou o seguinte, moral é uma coisa que está na Constituição e também você discutir uma questão moral vai levar anos. A questão política, não. Aí só uma coisa que você falou rapidinho, eu não entendi. Você falou que toda editora tinha um censor, no caso era esse Conde. Sim. A editora que você trabalhava ou a editora que te publicava? Tinha o censor? Eu trabalhava na Editora 3 e a Polícia Federal designava um censor que cuidava das publicações. Não era da editora? Não. A empresa de A empresa cada um tinha um. Aliás, o Conde Censor é um bom título para um livro. Conde Censor, e polonês ainda. Era um corredor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dos anos 70 para os anos 40, o Marcelo falou que a pergunta dele podia soar estúpida, a minha pode soar pueril. Mas acho que isso pode interessar para quem gosta de escrever e quem gosta de ler.
Em que momento em Araraquara você falou, deixa eu passar bem rapidinho aqui, com 10 anos de idade você se descobre escritor? Eu queria saber exatamente que momento é esse, qual é a sua mais remota lembrança literária. Vou ser escritor. Eu queria que você falasse do teu início, onde é que você se descobre. Bom, meu primeiro sonho era ser Tarzan. Eu achava Tarzan massa. Eu queria ser Tarzan, só que hoje eu já tenho esse corpo. Você imagina eu, menino pequeno, filho do operário, magrinho. Então todo mundo me gozava, eu não podia ser o Tarzan. Mas eu comecei, acho que a ser escritor num determinado momento, por causa da Branca de Neve. Porque eu era apaixonado pela Branca de Neve. No cinema? Ou Não, numa edição da Melhoramentos. Uns livrinhos pequenos, que ela tinha uma coleção em biblioteca infantil, que se chamava, e tinha umas gravuras. E a Branca de Neve era uma coisa linda, linda, linda. E eu, olhando aquilo, me apaixonei pela Branca de Neve. E odiava os 7 anões. Porque eu tinha uma consciência, é incrível, eu tinha uma consciência de que ela era uma escrava dos 7 anões. A Branca de Neve lavava, cozinhava, passava, arrumava. 7 gigolos? 7 gigolos? 7 gigolos. 7 O tarados. feminismo nunca analisou a Branca de Neve sobre esse aspecto. E eles eram milionários, eles trabalhavam em minas de diamante. Não davam sequer um micro-ondas para ela. E aí eu ficava com aquela história, né? Esses anõezinhos, anão era uma coisa que me incomodava, aquelas picaretinhas nas costas. E depois, quando eu vi o filme do Disney, aí era mais deslumbrante ainda a Branca de Neve. E eu tinha o caderno... reescrever, já tirar os 7 anões e Branca de Eu Neve. reescrevi, aí tinha o caderno da gente aqui, e eu, no final, pegava e reescrevia a Branca de Neve. Até um ponto igual, e depois eu modifiquei. Quando chega no final, os anõezinhos, cada dia que saíam, davam o cardápio. Olha, hoje queremos a sopa de champignon. Eu não sabia que era champignon, mas eles queriam uma sopa bonita. E para mim, ela sai pela floresta e cata as ervas, as coisas, e faz uma sopa maravilhosa. Eles vêm, comem, e os 7 morrem envenenados, porque ela só tinha escolhido planta venenosa. Então a minha vingança foi matar os 7 anões. Só que a professora, a Lourdes Prada, está viva até hoje. Outro dia eu estive em Araraquara, ela estava lá, teve uma homenagem para mim, acho que você estava lá, a Lourdes presente. Ela virou o caderno e leu. E leu para a classe. E a classe adorou. Porque quando os 7 anões morrem, criança tem aquele sadismo. E aí todo mundo me olhou. Inclusive as meninas me olharam. Eu era assim, tudo esquisito, torto, pobre, feio, mal vestido. Ia com um pé calçado, o outro descalço, que era para economizar o sapato de um pé e o outro. Está fazendo ficção. Hã? Eu estou falando isso para vocês ficarem comovidos. E você fez Mas aí, sucesso. quando todo mundo me olhou e a professora comentou, eu senti que tinha alguma coisa ali que eu podia fazer na vida que eu não era. Você tinha 10 anos nessa época? Tinha 10 anos. Agora, essa é a sua mais Acho que ali remota. começou. Essa é a mais remota lembrança mais literária. remota. agora você, a professora gostou do... Adorou. E aí você decidiu ser escritor. Eu vou ter que contar uma coisa aqui que eu jamais esqueci, foi um amigo que me contou. Primeira redação que eu fiz na escola era assim, o que você fez na Páscoa? E eu escrevi a seguinte redação, comi ovos, ponto. Tirei 0, certo? Porque ela não tinha noção do que é síntese. Minimalista. 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 Uma Anjo boa da professora guarda. teria dado 10. Anjo da Guarda, que o Emerson de Paula do Jardim América, aqui de São Paulo, está dizendo que você começou a escrever com 10 anos, o que você disse, e escreveu sobre o Anjo da Guarda, que foi o seu primeiro conto. É isso mesmo? A história do Anjo da Guarda também é outra. Dá tempo de contar a história do Anjo da Guarda? Opa. Matou o Anjo da Guarda. Eu tinha muita raiva do Anjo da Guarda, porque... Não, eu ia brincar na rua, minha mãe dizia assim, olha, cuidado com o que você faz, porque o Anjo da Guarda me conta. Eu ia para matinê... Você estava indignado. Hã? Dedo duro o teu Anjo Dedo da duro. Guarda. Eu ia para o matinê para ver cinema, minha mãe dizia, o filme é bom, é para criança e tal. Se não for bom, você sabe que o Anjo da Guarda me conta. À noite, lá em Araraquara, a gente saía, ia brincar na rua. A gente brincava um pouco de roda com as meninas, depois brincava de esconde-esconde. Araraquara era uma cidade escura na época. E aí minha mãe dizia, olha o que você faz com as meninas, porque o Anjo da Guarda me conta. Então era o dedo duro. Então eu falava, que figura detestável. E um dia a professora mandou fazer uma composição, seria uma redação hoje, e tinha um Anjo da Guarda na figura e tinha 2 crianças lá. E aí eu fiz as crianças saindo de casa, a mãe diz, vamos para a floresta, vamos colher flores e frutos, aquelas frescurinhas.
Mas as crianças resolvem subir uma montanha que a mãe sempre proibia. Aí sobem a montanha, ficam lá no alto, sentadinhos na beira do precipício, né? E ficam assim, elas sabem que o anjo da guarda está vigiando, e elas ficam ameaçando cair, o anjo da guarda segura. Aí elas vão de novo, aí o anjo da guarda segura. Fazem isso 10, 15 vezes, e o anjo da guarda se enche, e de saco cheio dá um pontapé na bunda dos dois e joga no abismo. E essa foi a minha composição, que a professora leu na classe. Nessa altura ela já lia sempre as coisas que eu fazia. A primeira leitora. É leitora. Primeira leitora. Tiete. Primeira crítica também. E aí a meninada também adorou. E aí também, eu acho que nesse momento talvez eu tenha decidido, sabe? Porque quando todo mundo te olha, que a gente faz livro também para ser olhado. Deixa eu dar uma de anjo da guarda. Prata, deixa eu dar uma de anjo da guarda do João Batista aqui. Mudar aqui é o seguinte. E mudar você tem dois livros que foram adaptados para o cinema. Tem. Bebel e Anushka. Aliás, eu produzi um deles, que é o Anushka, e trabalhei no Bebel Bebel como assistente. Que acreditou no meu Spielberg. Agora eu pergunto a você o seguinte, é legal ter um texto, um romance filmado, aqui o Tratinho, o Marcelo também já tiveram textos filmados, romances filmados. É legal isso? Eu acho muito legal. E adorei, inclusive, ajudar a escolher a protagonista, né? Do Anushka. Coisa boa, quer dizer, os testes, aquelas coisas. Bebel foi uma coisa que reproduziu o livro praticamente como era, né? Capovilla fez o roteiro, o Mário Chami também, eu dei depois uma mão. Eu não sabia fazer roteiro na minha vida, mas fiz. E Bebel é uma coisa que principalmente a cidade de São Paulo é personagem. Depois o Anushka, que era a história de uma manequim, que era um mundo que eu vivia muito naquela época, Francisco Última Ramalho. Hora, né, e Ródia e tudo mais. Primeiro filme do Francisco Ramalho e primeiro filme do Coco, como ator. E que lançou, inclusive, a Marília Branco, né, como atriz. O Coco, na época, não dava para andar na rua com ele. Não dava. A popularidade dele é uma loucura, né? Em 68 o filme foi feito. Exatamente. E depois o Roberto Santos fez também... O Roberto Santos também fez. Vozes do Medo, tem um episódio, que é um conto que eu adoro, que é o Retrato do Jovem Brigador, que é um cara que sai dando porrada à noite em todo mundo, todas as noites. É isso. Foram as 3 únicas versões. E eu adoraria ter feito mais coisas. Meu primeiro sonho foi ser diretor de cinema. É isso que eu ia te perguntar a hora que ele passou a palavra para a banda de lá, que era o seguinte. Ele não aguenta, tá vendo? Não aguenta, assunto é cinema, podia ficar para cá. A gente tem uma formação parecida de Lins, Araraquara. Não é o seguinte, Laura. Você com 10 anos, você sentiu que o teu negócio era esse. Mas, evidentemente, que você não se programou, você não estudou para ser escritor. Claro que não. Para que você foi preparado pela família, pela cidade ou por você mesmo para ser o quê? Você achava que ia crescer, ia deixar de ser anão e sem anjo da guarda, você ia ser o quê? Aliás, Loyola, eu tinha 2 opções. Várias perguntas de pessoas querendo saber o que fazer para iniciar na profissão. E se é um dom escrever ou se existe alguma forma. Provavelmente seja um dom. Provavelmente seja um talento que a gente tem, uma sensibilidade. Agora tem que sentar e começar a escrever. Para começar, tem que sentar e escrever. Todos que estamos aqui estamos sentados desde moleque, escrevendo. A gente meio descobre intuitivamente isso e tem prazer nisso. Mas tem uma... Não, eu queria responder a minha pergunta. O que você pretendia ser na vida? Eu não pretendia ser nada. Não. Na verdade, a minha família me conduzia para 2 coisas. Você não ia ser. Minha família me conduzia para 2 coisas. Isso, é isso que eu queria saber. Para a Estrada de Ferro, porque todos foram da Estrada de Ferro, quer dizer, meu pai era da Estrada de Ferro, meu tio, chefe de estação, grande chefe de estação, quer dizer, meu pai, o Antônio Maria Brandão, inclusive foi chefe de toda a estrada da contabilidade. Companhia eu adorava Paulista, ver. Araraquarense, né? Eu vi os comunicados do meu pai fixados nas estações e ficava muito orgulhoso. Meu tio José, grande chefe, meu tio Geraldo foi chefe. Seu pai escrevia os comunicados? Seu pai que redigia? Meu pai mandava um monte de coisa. Sim. Minha tia Inácia foi da estrada, meu irmão, o Luiz, foi da estrada, minha cunhada Elza foi da estrada. Eu tinha que ir para a estrada. Inclusive, quando eu estava para ir embora de Araraquara, minha mãe dizia assim, meu filho, fica na estrada ou vai para o Banco do Brasil.
Foi o meu caso. É a segurança, Mas você falou que era Estrada ou Banco do Brasil? Ou Banco do Brasil. Isso, tá. Não tinha. Militar ou... Não Na era época não militar, tinha cartaz assim, não. Mas, Inácio, Não, militar nem pensar. Inácio, nessas lembranças todas tem o papel da professora, né? As professoras eram assim, cheirosinhas, bonitinhas, bem pagas, né? Podiam se vestir bem. Eu fico pensando naqueles que fizeram as perguntas para você, que querem escrever, que têm suas professoras lá. Queria que você comentasse o que mudou com essas professoras. É que os professores eram pessoas importantes. Eram pessoas importantes, porque eram pessoas que iam formar os outros. E para isso elas se formavam bem, para isso elas eram pagas. Eu lembro que os professores tinham carro no ginásio, o professor tinha carro. A diferença é que hoje o professor não tem carro, anda de ônibus e dá 40 aulas por dia, aqui em São Paulo, num bairro, 500 quilômetros do outro bairro. Quando consegue dar aula, porque as escolas viraram... Quando consegue dar aula. Né, Quando consegue dar aula, quando tem escola para dar aula. Por falar nisso... Então aí você entra num processo Só um pouquinho, maluco. Paulo, me permite. Elas não têm tempo de ler, elas não têm tempo de saber o que se passa. Como é que elas talvez não tenham tempo de olhar aluno por aluno, como as nossas professoras olhavam, com um certo carinho, e descobriam na gente as coisas. Imagina, a professora hoje uma classe, outra classe, outra classe, outra classe, e tudo com fome. Então não há possibilidade hoje. Se você botasse a cidade de São Paulo como personagem de um conto seu, ou de um livro seu hoje, como já foi no passado... Ainda é hoje, sempre. Ainda é hoje? Sempre vai ser. Você acha que... Vou até inverter a pergunta. Você, em algum momento do passado, imaginou uma cidade de São Paulo tão terrível quanto essa que a gente está vivendo? Não verás país nenhum. Não verás país nenhum. Não verás país nenhum. Em 81 eu já escrevi o que estava acontecendo. Você sabia que e aí, era profético assim? Tudo bem, mas e daqui? E hoje, que cidade você escreveria para o futuro? Pior ainda? Eu não vejo muito caminho nem saída nessa cidade. Eu vejo uma coisa que é uma cidade despedaçada e cada pedaço tendo uma regência, uma administração própria, alguma coisa assim, como uma solução. Como é, de repente, Los Angeles. Você tem Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, não sei o quê, que é uma série de pequenas cidades agrupadas, cada uma com a sua administração própria. Talvez seja um caminho, não sei. Só que você vai ter uns pedaços muito ricos, como os jardins, onde vai poder, e os pedaços pobres, como é que vão ser? Eu não sei, eu não sou urbanista. Agora, Loyola, o Marcum estava falando da história do Não Verás País Nenhum. Não sei o futuro disso. Nem na literatura. Quer dizer, nem na ficção você consegue imaginar. No Não Verás já é uma cidade sitiada, praticamente, porque ela tem um cordão fechado para não deixar mais ninguém entrar. E dentro ela já tem 60 milhões de habitantes. E ela já é inabitável. E daí que vem, por exemplo, um grande congestionamento, e daí que vem, não tem mais rio, e daí que não vem mais árvore, não tem mais água, não tem mais nada. Agora o homem sempre encontra uma saída, esse que é o problema. De alguma forma se sai das piores situações. Quer dizer, aí estaria o seu otimismo embutido no pessimismo. Aí está o meu otimismo. Eu acho que o homem sempre inventa alguma coisa, porque o homem não é suicida. O homem ele é apenas muito louco e alucinado, e ele se enfia num beco e aí ele tem que pensar como é que ele sai. Mas ele acaba saindo. Loyola, eu queria voltar um pouquinho atrás. Você disse que, respondendo a uma pergunta, que a função do escritor é escrever. Agora, eu pergunto também o seguinte, no festival de besteira, na verdade, que você vive nesse país, na dificuldade louca, o baixo nível de informação, de criatividade exposta, né, como televisão e tal, você não acha que a inteligência, ou a capacidade de ver os problemas de uma maneira mais alta ou mais profunda tal, não é importante? Não é importante que haja isso diferenciado no mercado para o público? Quando eu digo que o professor, o escritor tem que escrever, eu acho que já está um pouco implícito essa coisa. Quer dizer, nesse escrever, ele dá, para quem lê, uma consciência do tempo que ele vive. Ele não tem que resolver problemas. É uma coisa que o Saramago falou. Né? Nós não temos soluções para as coisas. Mas a gente tem uma forma de repente, mostrar que as pessoas estão vivendo uma situação que é inviável. E, de repente, a pessoa não tem consciência dessa situação, a não ser quando lê
e diz, poxa, essa é a vida que eu estou levando, e não dá para viver assim. O que talvez o escritor escrevendo possa levar a refletir. Acho que o escritor deve levar a reflexão. Olha, eu vou contar uma coisinha rápida. Vendo essas danças, essas mulheres que dançam na televisão e tal, eu estava no Festival de Cinema lá em Goiás e levei o Quasar para dançar, para apresentar o espetáculo deles em praça pública. Então tinha lá umas 5.000 pessoas, de gente que nunca tinha visto aquilo. E era impressionante, porque ouvindo as pessoas ficavam espantadíssimas de ver a qualidade, a diferença daquilo. E ver que era uma coisa boa e que as pessoas dançavam também. E de repente podia comparar a qualidade daquela dança com a qualidade da dança que eles estavam acostumados a ver na televisão. E foi muito legal ver assim, a importância que tem para mostrar que tem coisa melhor, que tem coisa que você pode fazer melhor. Então, você vê televisão? Você gosta de ver televisão? O que você vê em televisão? Eu vejo muito pouco, cada vez mais. Eu não tenho muita vontade de ver muita televisão. Não. Vejo em TV a cabo, Discovery, vejo filmes, vejo muito filme, vejo futebol em televisão. Gosto muito de biografias em televisão, em documentários, mas a programação normal... Vê o meu programa, senão você está mentindo, você disse que vê meu programa na TV a cabo também. O seu programa na TV a cabo. Aí eu fiquei brincando com ele, porque assim, o meu vídeo é ligado pelo 3, e quando eu ligo ele aparece, aí eu tenho que ver. Ele fica o dia inteiro no ar, na TV Senac. Deixa eu aproveitar que a câmera me pegou e fazer a pergunta. Então, olha, os teus primeiros trabalhos, inclusive esses que deram filme, que você citou agora, aí Bebel, Anushka e o Brigador, você trabalhava muito com o personagem individualizado, não é? E pouco a pouco você foi crescendo esse universo, quer dizer, você saiu de um universo. O universo máximo que você pegou no Depois do Sol foi a Praça da República. O máximo que você foi até o relógio do Citibank. Você ficou no teu universo, diria o Tolstói e tal. E, de repente, você foi ampliando a coisa. Você foi até para Berlim. Você não está perdendo essa característica da tua literatura, que não estou dizendo se é bom ou ruim perder, de trabalhar mais com personagens específicos do que com o geral, com o universo maior dele? Olha, à medida que Por que aconteceu isso? Porque eu evoluí, e porque eu fiquei mais maduro, e porque eu entendi que esses personagens circulavam dentro de um universo grande, que ou sufocava, ou que englobava, ou que acontecia alguma coisa com eles dentro desse universo. Agora, se você lê os meus livros todos, esses personagens continuam a existir. Como pessoas, sim, como não, você continua criando personagens maravilhosos. Eu só ampliei o campo para eles, porque era muito restrito, na verdade, eu era quase detalhista, era muito pequena onde eles viviam. Mas era rico, era muito rico o universo pequeno deles, era muito rico. Agora você já é o Chekhov, tá certo, né? Que o mundo, a minha aldeia é o mundo. Então, quando eu ponho a Praça Roosevelt, ou quando eu ponho a Praça... Tolstói. Chekhov. Quatro disseram a mesma coisa já. 4. Vários mais disseram. Nós, Mário Prata, Tolstói, Chekhov, Loyola. Quintana. Estamos na Rússia. Atrizes e modelos. Mas eu, na verdade, à medida também que eu amplio o universo, esse personagem vai ficando do tamanho que é o homem hoje em dia diante desse mundo enorme. Deixa eu perguntar uma coisa que é importante aqui voltar, eu acho que é importante. Loyola, o Marcum mostrou ali aqueles pagamentos lá, que todos nós conhecemos, aquela direito autoral e tal. Agora, isso tem jeito? É vender livro. Mas como vender livro? É vender livro. Como vender livro? Tem uma bolsa minha, uma pasta por aí, que tem um livrinho, que é um livro de bolso. E foi editado agora em Porto Alegre pela Mercado Aberto. Um formatinho bem pequenininho. Sonhando com o Demônio, um formato pequeno. E que dirige-se primeiro para um público estudantil. Custa R$3. R$3 qualquer pessoa pode pagar. É o preço de um sanduíche. É menos do que o preço de
de 2 Coca-Colas. Você acha que livro é caro no Brasil? Eu acho que livro é caro no Brasil. Inácio, você tocou num ponto... Acho que isso é uma Desculpa, coisa. Inácio. Claro. Um livro desse pode ajudar a formar leitor. Esse é um pode ponto. ajudar a formar hábitos de leitura. Pode ajudar a formar hábitos de leitura. Então, é uma segunda etapa. Agora, você tem que ter escolas, aí você teria que ter, para formar esse hábito de leitura e para formar leitores futuros, você teria que ter a educação, teria que ter a casa, teria que ter o pai. Então, tem que ter uma transformação enorme de toda uma sociedade. Ô, Loyola? Agora, acho que está... Agora, dentro do sistema editorial, assim, existe uma solução? Porque alguns escritores fazem sucesso, você mesmo. Sim, mas eu não Marcelo, consigo mais o viver de Platinha livro. tem sucesso. Agora, Você tem Paulo Coelho, você tem Jorge Amado, que ficcionistas que vivem de livros. Rubem Fonseca. Loyola? O Rubem vive, já não vende tanto no sentido de que ele possa sobreviver dos livros. Entende? O Dionísio, inclusive, que é muito amigo, que sempre fala, vê, hoje o Rubem talvez viva mais de adaptações para cinema e de aposentadoria que ele Mas é pouco, né? Só Tem uma 3 escritores. infinidade. Deixa eu só fazer uma... pouco, não é nada. 3 escritores. Nós somos quantos mil escritores nesse país? E 3 vivem. E o É. resto tem que ter ofício. Nós todos trabalhamos. Muita gente aqui tá... Aliás, tem um monte de coisa aqui que não dá para a gente, naturalmente, passar tudo para você. Mas muita gente agradecendo você pelo gosto adquirido pela leitura, com as coisas que você escreveu. Muita gente perguntando do gato das suas crônicas, no Estadão. E uma delas pergunta o que aconteceu com o gato. Meu xará. E muita gente perguntando sobre Fernando Henrique Cardoso, o que você acha do ministro da Cultura, o Vefor, e que você, quando se referiu ao Collor, com uma desesperança muito grande, um retrocesso na cultura. Então, as pessoas aqui, Jair Alves de São Paulo, Murilo Távora, enfim, Fabiana, um monte de gente quer saber a sua opinião sobre a cultura atualmente no governo Fernando Henrique Cardoso. A gente tem que responder cada pergunta, não? Engraçado. Deixa eu falar sobre o gato. O gato que se chamava Dionísio, que caiu do 13º andar, ficou paralítico durante alguns meses, nós tentamos salvá-lo, mas ele estava levando uma vida muito difícil e o gato foi sacrificado. Não Ele teve suicidou-se ou pulou atrás de alguma coisa? Né? não se sabe. Se diz que gatos suicidam. A gente estava fazendo uma reforma no apartamento e os lugares dele, coitado, estavam totalmente... Não deixou carta, nada, né? Não deixou carta. Pode ser uma boa metáfora para a cultura no Brasil. Né? Ele deixou apenas uns arranhões na parede. A cultura no Brasil, eu posso dizer que hoje em dia tudo, quando se fala em cultura, é assim, o projeto cultural, o subsídio, o patrocínio, o subsídio. A gente está vivendo uma coisa muito maluca, porque hoje se uma pessoa resolve fazer uma peça teatral, o produtor não é mais alguém que investe naquilo e corre o risco, nada. O produtor é uma pessoa que vai arrecadar dinheiro para pôr aquilo no palco. Tudo bem, é importante que aquilo esteja no palco. Mas se transformou hoje, tudo é marketing, sabe? Tudo é dinheiro, tudo é merchandising. E tem que ter o restaurante, tem que ter não sei o quê, tem que ter o táxi, tem que ter a... Então, é um conjunto tão grande de coisas que tem que ser montadas para se fazer ou um filme ou uma peça, ou eventualmente produzir um livro, que não sei se a cultura é por aí, sabe? Não sei se a cultura é só isso. Quer dizer, que tipo de investimentos o governo faz, sério da parte dele, para a modificação da cultura? Então se inventam leis, e aí se inventam leis para que se o dinheiro de empresas, de isso, aquilo, e no fim acaba uma roda tão maluca que aquele que deveria ser um produtor cultural é, na verdade, um grande arrecadador de dinheiro. E você vê algum, nesse caso específico, você vê algum otimismo nessa tua visão pessimista? Eu não sou contra isso, não, hein? Eu estou só dizendo que é uma engrenagem maluca, porque a pessoa tem que se desdobrar de tal forma que, às vezes, o ideal artístico, vamos pôr entre aspas, acaba ficando lá atrás, porque ele tem que fazer uma coisa que vai ter que render, que vai ter que dar dinheiro, que vai ter que... E vai, ninguém sabe aonde acaba. Agora, será que não é uma etapa? Porque o mundo mudou tanto. O mundo também não posso mais ser romântico. Quem sabe se isso não é o passo de alguma coisa? Uma pergunta rapidíssima. Você escreve sobre São Paulo muito mais do que sobre Araraquara, esse universo. Então, eu queria que você falasse, o tempo está acabando,
uma meia linha sobre o Marcos Rey. O Marcos Rey, que eu fiz um artigo muito comovido no dia que ele morreu, que esse foi um grande autor paulista, no sentido de que os personagens dele eram de São Paulo, o cheiro da cidade era de São Paulo, a fala era paulista, e que esse homem era um homem que batalhou para sobreviver de literatura. Não vivia grandemente, mas vivia decentemente de literatura e fez isso, entende? Esse homem foi uma pena morrer. Inácio, mas teu pai não recebeu financiamento de nenhum governo para comprar aqueles milhares de livros que ele tinha na biblioteca particular, na casa dele era operário. Era operário e economizava tostão a tostão e mandava buscar o livro. Mas também as pessoas querem muita facilidade em tudo, entende? Então, às vezes, o sonho tem que ter um preço. No caso do meu pai, o sonho era assim, aquilo era aquele dinheiro que ele não fazia determinadas coisas para comprar o livro. Felizmente ele comprou aqueles livros, entende? Amanhã está chegando em São Paulo, trazida pelo meu irmão João, toda a comédia humana que ele comprou. E que eu sempre quis essa comédia humana, meu irmão Luiz disse, olha, vem buscar, que é tua. E fora os 1000, e na década de 40 ele tinha 1000 volumes, ele tinha mais livros que a Biblioteca Municipal. Então acho que isso também tem uma influência sobre a minha história. Inácio, acho que é um grande fecho para esse programa. Obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá.